Fala, Vete! Eu sou o Vicente, radiologista veterinário, e eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que é uma vantagem ou é uma furada fazer uma sociedade veterinária para trabalhar na área do diagnóstico por imagem, com raio-x e ultrassom? Você quer saber qual que é a minha resposta? As duas coisas são possíveis. Pode ser uma grande vantagem e você crescer muito, ou pode ser uma grande furada, causando um prejuízo financeiro, físico e mental. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo para você, veterinário, que trabalha na área que deseja trabalhar ou já trabalha na área da imagem. Sociedade. Quais são os pontos críticos de atenção? Fazer uma sociedade significa você assinar um contrato com uma outra pessoa e criar uma empresa, uma pessoa jurídica. Isso é uma empresa, tá? Que se chama PJ. E segundo o IBGE, com dados estatísticos do Cadastro Central de Empresas, em 2020 foram abertas mais de 5 milhões de empresas. Na área da saúde foram mais de 300 mil. Agora pensa comigo, imagina dessas milhares de empresas que foram abertas, quanto sonho tem aí? Todos esses sonham em dar certo. E se você está considerando fazer uma sociedade com alguém, eu tenho certeza que você deseja, né, dar certo. E é por isso que eu gravei esse vídeo, para contribuir com o seu sucesso. Mas, Vicente, quem é você para falar de sociedade? Você é um advogado, né? Você é um especialista da área? Não. Eu sou uma pessoa que tem sociedade. E isso é algo muito importante. Você costuma consumir conteúdo na internet, você precisa saber de quem você está consumindo. O que essa pessoa está compartilhando? O que ela diz? Ela tem? Então eu posso dizer, porque eu tenho duas sociedades em duas empresas diferentes. Uma sociedade é no meu centro de diagnóstico veterinário, que é o CDVET. É uma sociedade de 13 anos com meu sócio Guilherme. E minha outra sociedade é aqui no Improvet, que é a empresa desse canal. É uma sociedade de 4 anos com a minha sócia e esposa, Cris. Essas duas sociedades, elas são muito bem sucedidas. E eu vou mostrar para você o que você precisa levar em consideração para construir uma sociedade saudável e valorizada. E é lógico que eu já quero começar dizendo que você vai precisar sim de um suporte de um advogado. Mas esse conhecimento que eu vou te passar, você terá condições de conversar com o advogado e entender se o que ele está fazendo de proposta para trazer um contrato para você, se realmente esse contrato vai atender todas as expectativas para você que vai fazer essa sociedade. São 5 pontos críticos, então se você tiver um papel e uma caneta na mão, aí você pode começar a anotar. Primeiro ponto crítico, avalie quem é o sócio. Então eu vou trazer uma série de perguntas agora e você tem que pensar. Você conhece o sócio? Quanto tempo você conhece esse sócio? Qual é a história de vida dele? Isso é fundamental para uma sociedade. Então, por exemplo, eu vou trazer a minha sociedade de 13 anos, do meu centro diagnóstico CDVET. O meu sócio, ele é o Guilherme. Quem é o Guilherme? O Guilherme ele estudou comigo na faculdade. A gente entrou em 2000 na faculdade, nos formamos em 2005 na Universidade Federal do Espírito Santo. Na faculdade nós éramos amigos, então eu conhecia ele na faculdade, eu conhecia a família dele, ele conhecia a minha família. E ao longo desses anos nos conhecemos há 22 anos. E você quer saber quais são os principais valores do meu sócio? Família, amizade e honestidade. Ponto crítico é quem é o sócio. Segundo ponto crítico, qual é o objetivo dessa sociedade? Essa sociedade é para dividir conta, né, e o investimento, porque trabalhar na imagem, você vai comprar um equipamento de raio-x, um DR, às vezes é um equipamento caro, comprar um equipamento de ultrassom, né, moderno, caro, é o quê? É para dividir conta, investimento? Ou esse sócio,
ele é para dividir força de trabalho e potencializar o resultado. Ou esse sócio, ou ele é um aventureiro, ele é de outra área, não é veterinário, e aí ele ouviu dizer que a área pet está bombando, então ele quer fazer um aporte financeiro em cima disso. Ele quer apostar nesse mercado. Nada de errado, mas a pergunta é, qual é o objetivo dessa sociedade? Às vezes você já trabalha, está inserido no mercado, está sobrecarregado e você quer crescer, expandir, e uma forma pode ser fazer uma aliança em uma sociedade com outro profissional que também atua no mesmo mercado. Foi isso que eu fiz. O Guilherme, ele era o meu concorrente. Olha só, a gente se formou, mas ele era... Por 2 anos nós trabalhamos como concorrentes no mercado. Eu terminei minha faculdade na Federal do Espírito Santo e fui fazer minha residência na Unesp de Botucatu. Enquanto eu fazia a residência, o Guilherme trabalhou como volante no mercado do Espírito Santo. Quando eu voltei, nós trabalhamos como concorrentes e 2 anos depois a gente se juntou. Mas qual era o objetivo? A gente tinha um objetivo, claro, que a gente queria juntar forças para potencializar o resultado. Então não valia eu procurar um sócio que ia fazer investimento financeiro, em dinheiro, mas ele não me ajudaria na rotina do dia a dia, com ultrassom e com raio-x, entende? Então esse é um ponto crítico, tá bom? Terceiro ponto crítico. Como é que vai ser essa participação societária? Como é que vai ser dividido? Vai ser dividido em partes iguais? 50-50? Ou vai ser dividido desproporcional? É 70 para você, 30 para o seu sócio? Essa divisão, ela é o que define o quanto que de investimento cada um vai entrar. Se é 50-50, 50, cada um vai entrar com 50 mil reais. Um entra com 5, outro entra com 50, um com 50, outro com 50. Ah, vamos fazer um investimento de 100 mil reais. Ah, se é 70-30, você entra com 70 mil, o outro entra com 30 mil. Essa divisão é muito importante. Por quê? Porque aqui a gente tem que ter um entendimento. Participação societária não significa trabalho, operação, volume de exame. E aí eu vou entrar no quarto critério, tá bom? O quarto critério que vai estar conectado. Porque precisa estar definido quais são as funções e a remuneração. É essencial a sociedade, os sócios, entenderem a diferença entre o que é um sócio e o que é operação. Entenda que eu digo quando eu falo operação, significa fazer exame, ok? Porque um serviço volante, um serviço fixo, serviço de teleradiologia na área da imagem veterinária, é o quê? Fazer exame, fazer laudo, interpretar e dar diagnóstico, certo? Então isso é operação. Então o que não pode é confundir. Porque às vezes a gente tem assim, uma sociedade 70-30. Você é 70, o outro é 30. Ok? Beleza? Nesse você com 70, você faz todo o volume de trabalho. E o de 30, ele é minoritário, mas ele entrou com dinheiro, mas ele não vai entrar com trabalho. Então o sócio vai receber o quê? Ele vai receber 30% do que der de lucro à empresa. E o outro sócio, que é você, que tem 70%, você vai receber 70% do lucro. Mas, Vicente, eu estou fazendo todos os exames, certo? Então a remuneração, ela precisa ter o quê? Como é que vai ser a remuneração da operação? Vai ser por porcentagem? Qual vai ser a porcentagem? 30%? Então, se você opera, você recebe 30% do que você faz de exame, mais 70% do lucro. Ou seja, o sócio que trabalha na operação, ele ganha 2 vezes. Ele ganha sobre cada exame e ele ganha na participação do lucro. E o sócio que ele é sócio, mas não trabalha, então ele só recebe pelo lucro. Entende? E é necessário um pouco de maturidade dentro do meio empresarial. Isso é muito comum. Só que nós que somos veterinários e a gente é preparado para ser técnico, a gente pensa muito no exame, né? Eu estou fazendo todo o exame, ele não está fazendo nada, então eu tenho que ganhar mais. Não, é sociedade. Tem que dividir, tá? Outra coisa, quem que vai fazer a parte administrativa? Quem vai ter a função administrativa? Quem tiver a função administrativa pode ser remunerado pela função administrativa, entende? Deixar essa regra do jogo clara, isso vai garantir o sucesso
dessa sociedade. Mas o quinto e último critério, não menos importante, ele precisa ser levado a sério, que são os aspectos legais. Eu vejo muitos profissionais que eles vão, pegam, combinam, ficam tudo no boca a boca, começam a trabalhar junto, começam a dividir as coisas, mas aquilo não está formalizado, aquilo não tá legal ainda. Ou às vezes até tem um contrato, mas um erro comum é o quê? Usa um modelo de contrato padrão. Às vezes o contador traz esse modelo de contrato. Não que ele não seja válido, ele é válido, mas ele não deixa a regra do jogo clara. E se ocorrer algum problema? Aí é que entra o advogado. O advogado é recomendado você contratar um advogado para você fazer um contrato. E o que é que você vai trazer dentro desse contrato? Você vai deixar tudo bem definido. Vamos lá. Qual que é o valor vai ser investido de cada sócio? Vai estar lá. De que forma o lucro vai ser dividido? Ele vai ser dividido mensal, trimestral, semestral? Isso pode deixar claro. E as tomadas de decisão? Como é que elas vão ser? Vai ser por unanimidade? Mas e se houver discordância entre os sócios? Qual que é o critério de desempate? E se um sócio quiser sair? Como que vai ser calculado o valor da parte do sócio? Quais índices de correção vão ser aplicados para a outra parte? Quem é que tem o direito de compra? Quem é que tem o direito de compra da parte do outro sócio que quer vender? Então isso tem que estar claro. E se for entrar um novo sócio, um terceiro sócio, qual que é esse sócio minoritário? Qual é a regra para entrada e saída? Eu sei que uma sociedade ela está começando, a gente quer muito que dê certo. Mas a gente deixar a regra do jogo clara para entrar e para sair, ela é fundamental para o sucesso. No casamento é assim, né? No casamento no cartório é definido como é que vai ser se houver uma separação, como é que vai ser a divisão dos bens? É uma divisão parcial dos bens? É uma divisão total dos bens? Então, a empresa, uma sociedade de trabalho, ela se assemelha a um casamento, só que de trabalho. Então, agora que você está preparado para seguir em frente com a sua possível sociedade, né? Ou se você já tem uma sociedade, você agora vai conseguir reformular essa sociedade que existe. Curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal do Improvet, aqui no YouTube, para você receber mais conteúdos para valorizar o seu serviço de imagem veterinária. Um abraço e até o próximo vídeo.